Vamos começar, então, o tema hoje, o pecado. O capítulo 4 da nossa apostila, o trecho base é Gênesis 3. O pecado iniciou ali quando o homem desobedeceu a palavra de Deus. Ao ler a Bíblia, nós lemos que ela explica com detalhes a causa e a cura do pecado. Nós normalmente pensamos em pecado apenas no contexto de crimes, né, homicídio, crimes bárbaros, né, ou crimes morais, etc. Mas, na Bíblia, pecado é qualquer coisa que está aquém, né, abaixo da perfeição de Deus. Tem gente que gosta de dar a definição de pecado como errar o alvo, né? Qualquer atitude que não agrada ao Senhor, qualquer atitude, qualquer ato, pensamento, palavras ou ações que contraria a perfeição e a santidade de Deus. Mas pecado é qualquer coisa inferior ou aquém da perfeição de Deus. Nós lemos em Romanos 3, 23, um versículo bastante conhecido: todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é a presença santa, perfeita e gloriosa de Deus. Então, o pecado nos separou de Deus, por isso nós estamos destituídos, separados de Deus, porque Deus é santo, perfeito, e ele não pode habitar com o pecado. E com o ser humano no pecado. Quando pensamos na glória de Deus, então lembramos que Deus é absolutamente perfeito, santo, sem pecado, sem mancha. Por isso que aqueles que estão no pecado carecem, ou estão em falta, ou estão destituídos da glória de Deus. Portanto, se nós não estivermos vivendo de forma absolutamente perfeita, nós estamos pecando. E dessa forma nós somos culpados. Nós vamos ler alguns versículos para nós vermos na Bíblia o que a Bíblia fala que é pecado. Primeiro, 1 João 3 e 4. 1 João 3 e 4. Aqui diz: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, transgredir a lei de Deus é pecado. Iniquidade, o iníquo é aquele que está fora da vontade de Deus. O iníquo é aquele que não conhece a Deus e, por não conhecer a Deus e a vontade dele, não faz a vontade de Deus. É o iníquo, né? O injusto, o incrédulo. Então, transgredir a lei de Deus é pecado. Ezequiel 2 e 3, profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até mesmo este dia. Lutar ou rebelar-se contra Deus é pecado. A rebeldia é uma afronta, é um pecado direto contra Deus. Deus fala, Deus quer obediência. Então, a rebeldia é um pecado contra Deus. Lá em 1 João 5,17, voltando à carta de João, 1 João 5,17, nos informa também o que é pecado. Diz aqui: toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para morte. Fazer o pecado, praticar o pecado, fazer o mal, praticar o mal, é pecado. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12, versos 9 e 3. O Senhor também fala assim, 2 Samuel 12, 9 e 13. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? O que o Senhor está falando para Davi, repreendendo Davi, o pecado que ele cometeu contra Betseba e o marido dela, né?
Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. A impureza moral é pecado. Foi o pecado de Davi quando ele adulterou, né? Romanos, agora vem certos pecados que às vezes nós não consideramos. Olha o que diz em Romanos. Esses que nós lemos, a rebeldia, praticar o mal, a imoralidade sexual, esses são pecados muito claros, né? Mas olha o que diz Romanos capítulo 14. Romanos 14 e 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Falta de fé é pecado. Então, a Bíblia, sobre comida, por exemplo, né? A liberdade de poder comer o que serve à mesa. Se você come com dúvida, não tendo convicção do que está fazendo, né? Seja por que motivo for, isso não é fé, né? A fé, ela tem como parâmetro e base a obediência ao que Deus diz, né? E o Senhor ensina sobre a questão de comida, né? A questão de causar escândalo ao irmão, né, mais fraco. A Bíblia fala que se ele acha que não pode comer tipo de carne, não pode beber isso, beber aquilo, você não vai fazer, não porque por causa de você, mas vai deixar de fazer por causa do seu irmão, para que você não escandalize ele. E se você faz e escandaliza ele, você faz sem a fé, né? A fé é você fazer o que Deus diz. E a falta de fé é pecado, né? Falta de fé é pecado. Nós temos lá em Tiago também, capítulo 4. Tiago 4:17. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui tem um outro pecado, né? Aquele que sabe que não deve fazer o mal e faz, comete pecado, tudo bem, né? O mal, quando você pratica o mal, você está pecando. Nós já lemos isso aqui, né? Lá em 1 João 5:17. Agora, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você também comete pecado, né? Às vezes é o pecado da omissão, né? Quando o dever te chama para fazer o bem, para fazer alguma coisa que deve ser feita, uma coisa útil, seja em relação à igreja, seja em relação às atividades cotidianas, diárias, né? A prática da hospitalidade, o amor que se deve ao próximo, né? E a cortesia, a honra a quem deve honra, o dinheiro a quem deve o dinheiro, etc. Então, fazer o bem, se você não faz, também comete pecado. É claro que a Bíblia é quem nos orienta, e quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais vamos ser bem orientados a saber quando fazer o bem e quando não fazer o mal, né? É o Senhor que nos orienta pela palavra dele, não é o que eu penso, eu acho, né? Não é o meu pensamento, o meu entendimento a respeito do que é correto, é orientado pela palavra de Deus. Isso é sabedoria, né? Então, a sabedoria, quando você adquire a sabedoria, conforme diz Provérbios, você adquire o conhecimento de Deus, e esse conhecimento te leva a tomar decisões corretas. Então, pensamentos ímpios, assim como atos ímpios, são também pecados. O Senhor Jesus disse isso lá em Mateus 4. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu creio que não era esse versículo, mas tudo bem.
De onde veio o pecado? O primeiro relato escrito na Bíblia, nós lemos lá em Isaías 14. Eu creio que até falei um pouquinho disso quando estávamos no início do estudo em Gênesis, né? No segundo dia da criação, foi criado a atmosfera e aquele lugar ali no segundo dia, e aquela criação do segundo dia, não está escrito ali em Gênesis 1, que viu Deus que era bom. E nós sugerimos por conta desse aspecto, né, das regiões celestiais, dessa atmosfera ao redor da Terra, que é o lugar onde Satanás e os demônios percorrem, andam e têm as suas atividades, né? Mas em Isaías, capítulo 14, é-nos descrito o primeiro pecado registrado, antes ainda da criação do mundo. Isaías 14, 12. Falando de Satanás, aqui é a figura do rei de Tiro, né? Aqui diz, então, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Estrela aqui é uma figura de Satanás. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, aqui nós temos a descrição de Lúcifer. Era o nome desse anjo, era um querubim ungido, ele tinha, eu creio que era um anjo muito bonito, ele tinha certa autoridade entre os anjos, mas a Bíblia fala que surgiu o orgulho no seu coração. O pecado, a maldade surgiu no seu coração, nós não temos outras informações e não podemos também afirmar como muitos afirmam, né? Mas se Deus é santo, como que ele permitiu isso no coração de Satanás? Não podemos, e não somos Deus para julgar certas coisas, e não podemos fazê-la, porque não temos o conhecimento que Deus tem. O fato é que Deus criou todas as coisas perfeitas, assim como criou o homem sem pecado. Ele criou os anjos sem pecado. Criou Lúcifer. E não sabemos por quanto tempo Lúcifer serviu a Deus como querubim ungido, né? O querubim, ele tem a função de guardar a santidade, a justiça de Deus. Mas, em certo momento, diz a palavra de Deus, que ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. E Deus não permitiu e não permitiria jamais isso. O pecado, então, surgiu ali, surgiu do orgulho. Aquele que era o anjo de Deus, que servia a Deus, agora queria ser adorado como Deus. Queria ser igual a Deus. Por causa deste pecado, Deus expulsou Lúcifer do céu e ele se tornou aquele que a Bíblia passou a chamar de o diabo, ou Satanás. Diabo falando daquele que é caluniador, daquele que não tem, como se diz, papas na língua, né? Aquele que acusa de dia e de noite, e o nome dele significa justamente esse, acusador, diabo. Satanás já é um outro nome para designar que ele é adversário, é o adversário. Adversário de Deus e depois se tornou nosso adversário, né? Daqueles que são filhos de Deus. Outrora, antes de crer em Cristo, éramos filhos do diabo. O Senhor Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Porque, enquanto não temos Cristo como Salvador, enquanto o homem está perdido no pecado, ele vive praticando as obras do diabo, né? Embora Satanás não trate ele com esses seus filhos com bondade, não, né? Nós vemos pessoas endemoniadas, sem Cristo e tomadas por eles,
tristeza, né? Como que Satanás quer a destruição desses, mesmo esses que não têm Cristo. Agora, depois que a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele está guardado, protegido pelo Senhor, está passível ainda a certas influências satânicas, mas jamais possessão, mas em pensamentos, palavras e ações, se o crente não cuida, se o crente não guarda, se o crente não toma posse das armas, né? Dessa batalha, dessa milícia, dessa guerra que há entre Satanás e os santos, entre a igreja. Né? Nós já vimos um pouquinho sobre isso, desde o princípio, ele tentando deturpar a palavra de Deus. É o que ele faz hoje no tempo da igreja, né? Ele sabe que não pode destruir a igreja, ele não pode tornar um crente perdido, mas ele pode tirar o foco da reunião da igreja, ele pode tirar o foco do centro do crente, a centralidade que Cristo precisa ter entre os seus filhos. Às vezes ele tira esse centro e as pessoas colocam uma pessoa, um homem como centro, um pastor, a igreja, é fulano, para tentar tirar Cristo como cabeça, como o ser central da nossa vida, né? Essa é a atuação desse diabo e desse Satanás, inimigo e também acusador. Agora, o primeiro pecado na Terra, nós já temos estudado um pouquinho em Gênesis 3, como ele surgiu. Não vou entrar mais em detalhes, porque nós sabemos exatamente como foi, né? Quando Satanás tentou ali Eva, e ela desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, e assim se tornaram pecadores. Pecadores por terem desobedecido a Deus. E a desobediência foi contra uma palavra expressa de Deus, né? De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, tá? E o homem, então, desobedeceu a Deus, e o homem quis colocar a culpa na mulher, a mulher colocar a culpa na serpente, mas, enfim, Deus foi atrás do homem, primeiramente, autoridade. Deus não foi atrás primeiro da Eva, nem da serpente. Primeiro ele chamou Adão. Adão, eu te falei, a ordem foi dada, foi para você, você é o cabeça, você é o líder, você era o responsável em guardar o jardim. E não tinha desculpa, não era Eva, era ele. E assim, nós vemos as consequências do pecado, até hoje, né? Quais os resultados do pecado? Nós temos ali em Gênesis 3, algumas, né? Vamos ler rapidamente. Gênesis 3, 7 a 10. Aqui fala assim, Gênesis 3 e 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Então, o primeiro resultado do pecado foi a vergonha. O homem tentou se esconder de Deus, né? Do Criador. Tentaram se esconder de Deus. Pecado, a primeira consequência do pecado, então, foi vergonha. Como traz vergonha o pecado, né? Quantas vezes nós vimos isso, né? Pessoas envergonhadas do pecado, para confessar. E muitos não confessam por vergonha, né? E às vezes acabam sofrendo as consequências por falta daquela confissão que deve ser feita, e às vezes é necessário a vergonha mesmo, a vergonha pública às vezes, né? O crente está propenso a isso, né? A sofrer a vergonha pública por causa do pecado, mas é claro que quando existe a confissão do pecado, nós estamos lidando com uma repercussão eterna, né? Não adianta ficar com vergonha do homem por causa do pecado e sabendo que diante do Senhor
o problema não está resolvido, né? Então, o pecado traz vergonha. Nós sabemos também que a pena do pecado é a morte. O Senhor Jesus tinha falado, né, para Adão: certamente morrerás. Adão se tornou espiritualmente morto no momento que ele pecou. Isso significa que ficou separado de Deus. Ele não mais poderia apreciar a presença de Deus. Ele não morreu fisicamente no momento que pecou, mas ele passou, ao morrer espiritualmente naquele momento que pecaram, né, o morrer espiritualmente, ele ficou sem comunhão com Deus, porque o Espírito Santo dele perdeu a vida, ficou inativo, né? Fisicamente não morreram na mesma hora, mas seus corpos começaram a entrar nesse processo de morte através dos anos, né, pela idade. Então, era um jovem, era um homem adulto, e com o passar dos anos, séculos, né? Porque naquela época ainda viveu-se muito, né, quase 1000 anos de vida, 900 e poucos anos de vida, mas ele foi envelhecendo até morrer fisicamente. É um processo que ele é mais rápido, né? Porque Deus assim permitiu, né? Alguns querem explicar isso aqui porque não chovia na época, porque não comia carne, só comia verdura, etc. Não, mas a hora que você lê a vida de Noé, lá nós entendemos que o Senhor reduziu por causa do pecado, da malignidade do pecado e do coração do homem. Deus reduziu a idade do ser humano na Terra. Tá? Então, já pensou se o homem vive aqui na Terra, Maurício, 900 anos no pecado? Como que iria agravar a pena dele no juízo? Então, até isso foi graça. Deus reduziu ao homem, vai viver 120 anos. Depois reduziu um pouco mais, né? No tempo de Davi foi para 80, né? Porque Davi escreveu, né? A vida do homem é de 70, 80, e o que passa disso é enfado. Mas os patriarcas viveram 120, 140, 160 anos. Tá? E depois o Senhor reduziu mais ainda esse tempo. Mas é graça de Deus, né? Porque é um tempo suficiente para nós ouvirmos o Evangelho e crermos no Evangelho. Agora, aquele que não crê, ele não terá desculpa, né? Nesse tempo. Todo ser humano recebeu a natureza pecaminosa de Adão. Esse é um versículo bastante conhecido, que nós precisamos ter ele guardado na cabeça, que é Atos 5:12, né? Se você quer evangelizar alguém, você pode começar com esse versículo. Através desse versículo, Romanos 5:12, você começa a evangelizar mostrando o mais importante para o ser humano entender o evangelho, que é a condição dele, condição caída, de pecado. Romanos 5:12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É interessante que, por que o evangelho é universal, é para todos? Porque esse versículo fala que o pecado é universal. O pecado atingiu todos. Por isso que o evangelho é para todos, não é só para os judeus, né? Essa é graça de Deus. Abraão foi chamado à sua terra para, através dele, o Senhor criar uma nação, mas o Senhor falou para Abraão: Abraão, através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Né? E nós lemos lá em Romanos 5, depois, Romanos 4:6, o Senhor explicando que Abraão creu quando o Senhor chamou ele para uma terra que ele não conhecia. E ao crer, ele foi justificado. Né? A questão de obras e fé, tanto Tiago como Paulo utilizam o exemplo de Abraão para mostrar que primeiro ele creu e foi salvo, e depois ele fez as obras que mostravam a fé dele, não é verdade? Então, a Bíblia fala que ele creu na palavra de Deus, saiu da terra dele e foi para uma terra que ele não conhecia. Ou seja, ele creu. Mas depois que ele creu, sem lei, né? Porque a lei não existia na época, né? Mas depois, quando o Senhor prometeu a ele um filho, e passou 25 anos sem um filho, mas ele já estava com 100 anos, quando o filho veio,
Mas ele indagou o Senhor: Senhor, como pode? O Senhor me chamou da minha terra, me levou para uma... Eu saí do meio dos ídolos, que ele era idólatra, né, lá em Ur. O Senhor me chamou para uma terra, eu criei no Senhor, obedeci a tua palavra, mas eu ainda não tenho filho. Como que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? É interessante, essa semana eu estava estudando Romanos 5. Lá fala que o Senhor esperou esse tempo todo para dar um filho para Abraão, porque o filho da promessa não viria da força de Abraão, viria da falta de força dele. Lá fala que o seu corpo já estava morto, e ele não podia ter relação com Sara. E Sara, o ventre dela também estava morto, ela não podia gerar filhos. Mas mostrando mais uma vez que o descendente de Abraão viria por fé, por graça, viria através do poder de Deus. Assim como a salvação para nós não vem das obras, não vem da nossa força, não vem da nossa vontade, vem da vontade de Deus, assim como aconteceu com Abraão, quando ele teve o filho. Tanto que a Sara riu, né? Quando o anjo falou, o ano que vem você vai ter um filho nos braços. Ela começou a rir e falou: impossível. Eu já não tenho relação com meu marido há tanto tempo. Mas o anjo falou: por que você está rindo? Né? Ele vai vir. E o Senhor, então, deu esse filho para eles. Só um parênteses, então, a respeito dessa questão, né, da fé de Abraão. Mas nós, voltando sobre o assunto do pecado, nós lemos que em Romanos 5:12, que por meio de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte é a consequência terrível do pecado. Quem de nós pode dizer que nunca vai morrer? Ou quem de nós pode dizer que não tem pecado? Se nós estamos nesse processo de morte, é porque nós somos pecadores. O pecado, a consequência pior do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, diz Romanos. Então, eu nasci, eu cresci, já tenho a minha família, tenho os meus filhos, já vem alguns cabelos brancos, né, já vem algumas ruguinhas, e assim vai, é o processo da morte. Todos nós estamos nesse processo. Então, essa lei aqui de Romanos 5:12, ela é universal, porque como por um homem, que homem é esse? Adão. Através de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nós já falamos sobre Gênesis capítulo 5, quando ali nos informa que Adão depois teve filhos à sua própria imagem, lembra? Deus criou Adão à sua própria imagem, o homem sem pecado. Depois ele pecou a Deus, ele pecou, desobedeceu a Deus. E depois nós lemos no capítulo 5 de Gênesis o seguinte, verso 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, Adão teve um filho que não era a imagem de Deus. Não era a imagem de Deus. A imagem moral de Deus, sim, porque temos espírito, somos seres racionais, mas aqui ele está falando da imagem no sentido da natureza. A natureza agora é a natureza caída de Adão. Não é verdade? E todos os descendentes de Adão se tornaram, então, pecadores até nós. Até os nossos dias. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram. Então, o filho mais velho de Adão era homicida. Eva provavelmente sentiu demasiadamente o fato de ter tomado do fruto da árvore e comido, porque ela viu na sua própria casa a consequência terrível do pecado, um filho matando outro filho. E nós sabemos, então, que toda criança que nasce de pais pecadores é um pecador por nascença. Todos nós recebemos a natureza pecaminosa de Adão. Pelo fato de todos nós nascermos pecadores,
nós estamos separados de Deus, estamos todos mortos espiritualmente e morremos fisicamente um dia. Vamos morrer fisicamente um dia. Aqui em Romanos 5, é interessante que nós temos no verso 15 um mas. O verso 15 de Romanos 5 começa com um mas. E o mas, na Bíblia, sempre fala de algo que contrapõe o que está sendo colocado, né? Então, Paulo está explicando como o pecado arruinou a raça humana, como o pecado trouxe morte, destruição, juízo. Mas o verso 5 fala assim, ó, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Quem é esse homem? Verso 15, fala. Jesus Cristo. Agora ele começa a fazer essa relação, essa comparação entre o primeiro Adão e aquilo que ele chama também de o segundo Adão. Entre o primeiro homem, criado à imagem de Deus, e o segundo homem, à imagem e semelhança de Deus, que é Jesus Cristo. A diferença de ambos é que Adão foi criado, o Senhor Jesus nunca foi criado, ele é Deus. Mas ele nasceu nesse mundo. E ele fala, então, aqui diz, verso 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Por quê? O juízo veio de uma só ofensa. A ofensa de Adão, veio juízo. O pecado de Adão lá no jardim, veio juízo. Na verdade, veio juízo para condenação. Mas, o mas novamente, o dom na palavra de Deus é sempre presente, né? O dom tem a ver com a graça, é o presente que nós não merecemos. O dom gratuito, ou presente de graça gratuito de Deus, veio de muitas ofensas para justificação. Ou seja, Adão cometeu um pecado e veio juízo para condenação. Mas a graça que nos é dada hoje é a graça que perdoa muitas ofensas e muitos pecados. Porque nós não cometemos só um pecado como Adão cometeu. Nós nascemos no pecado e cometemos pecado a vida toda. Adão foi criado e por um tempo ainda viveu sem pecado. E quando ele pecou, ele caiu nessa condição de separado de Deus, de perdição, né? E Deus ainda mostrou para ele o caminho, né? Quando ali sacrificou o animal no jardim, tirou a pele daquele animal e cobriu o homem com aquela túnica feita de peles de animal, já mostrando qual era o meio de o homem obter o perdão dos seus pecados. E o meio era esse, através do sacrifício de um inocente. Um animalzinho inocente foi morto, o sangue dele foi derramado, a pele dele foi tirada, e cobriram, e Deus mesmo cobriu Adão e Eva com a pele daquele animal, né? E nós sabemos, João apontou para o Senhor Jesus Cristo e falou, talvez lembrando de Gênesis 3, né? Ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado entrou lá no jardim do Éden. E agora ele está falando que já está no mundo aquele que Deus teria que enviar, e enviaria na plenitude dos tempos, para ser o inocente, justo, sem pecado, Jesus Cristo, para que através do sacrifício dele na cruz, o único sacrifício dele na cruz, para que através do sangue dele vertido na cruz do Calvário, nós pudéssemos então ser vestidos e revestidos da justiça de Deus. Porque a obra de Cristo na cruz nos veste com a justiça de Deus. Cristo nos justifica de todo o pecado. E quando o homem crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele então tem os seus pecados perdoados totalmente, todos os pecados. Todos os pecados. Pecados passados, presente e futuro.
O ladrão na cruz, quando ele confessa Jesus como o Rei e Salvador e espera a volta dele, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que o Senhor Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? O Senhor Jesus só está mostrando para ele o resultado da fé dele. Ele creu em Jesus Cristo. E antes do Senhor dizer essa palavra, aconteceu em poucos segundos algo maravilhoso. Quando ele fala, ele confessa Jesus como o Rei, como Salvador, ele teve todos, ali na cruz, ele teve todos os seus pecados perdoados, aquele ladrão. E será, Maurício, que entrou um ladrão no céu? De forma alguma. Entrou um irmão em Cristo. Entrou um irmão justificado, lavado, purificado dos seus pecados. Não teve tempo de batizar, não teve tempo de ir para a igreja, não teve tempo de fazer obras. Mas por quê? Porque a salvação em Jesus Cristo e o crer em Jesus é suficiente para perdão de pecados e para a obtenção da vida eterna. Né? Não por causa do homem, mas por causa do poder e da grandeza desse sacrifício. É por causa de Cristo, é nos méritos de Cristo. É o valor da obra de Cristo que nos salva, que nos justifica. Então, nós não podemos limitar a obra de Cristo. Ah, mas será que Cristo perdoa todos os meus pecados mesmo? É claro. O livro de Hebreus foi escrito para nos mostrar todas essas realidades, né? Mostrando que todos aqueles sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento era figura, simbolizava um único sacrifício, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ali na cruz do Calvário, quando ele tomou o nosso pecado, quando Deus julgou em seu Filho todo o nosso pecado, e quando a ira de Deus caiu sobre ele durante aquelas 3 horas, do meio-dia às 3 horas da tarde, e houve trevas sobre a face da terra, e Deus puniu o nosso pecado no seu Filho Jesus Cristo, e ele sentiu a dureza, ele sentiu no seu corpo e na sua alma o peso dos nossos pecados. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não respondeu. E não precisava responder, porque ele sabia exatamente por que ele estava naquela cruz, mas ele falou isso na cruz por causa de nós. Por causa de nós. Para dar testemunho a nós hoje, que ele foi desamparado pelo Pai por causa dos nossos pecados. Mas depois que ele toma o nosso pecado na cruz, e depois que ele diz aquelas palavras, está consumado, terminou, paguei o preço, né? E a palavra original de consumado, ele tem esse sentido de preço pago. Quando você vai no armazém, né? Tá lá a compra que você fez no mês, aí você paga no final do mês o valor, né? Pelo que você comprou, você paga a dívida. Então, ele anota lá, pago. Está pago. O Senhor Jesus fez a mesma coisa na cruz. No final da obra que ele fez na cruz, ele disse, está pago. Está consumado. Esse é o sentido da palavra original, da palavra original no grego, né? Teletestai. Teletestai é pago. Assim como um preso, quando ele cumpria a pena naquele tempo, por algum crime que tenha cometido, e depois que cumpria a pena, o juiz também dava a sentença e dizia, está pago, ele não tem mais pena para cumprir. E Jesus, depois que fez isso na cruz, que pagou o preço do nosso pecado, e nós não precisamos fazer nada para nossa justificação, a não ser a crer em Jesus e crer no Evangelho e receber o perdão dos nossos pecados pela fé, sem obras. As obras são decorrentes da fé, ou seja, as obras vêm depois que você crê em Jesus, depois que você se torna um filho de Deus, é que nós temos condições de fazer a vontade de Deus. Antes de você, antes de nós não termos o perdão dos pecados, é impossível. É impossível antes de nos tornarmos filhos de Deus, fazermos a vontade do Pai. Mas primeiro o Pai nos salva, nos coloca na família dele, nos faz os seus filhos, para depois, como filhos dele, fazermos toda a vontade dele, através das boas obras. Não obras que eu quero, mas as obras
que ele tem nos mostrado através da sua palavra. A Bíblia nos mostra quais são as obras que nós devemos fazer. Então, não é as obras que a igreja manda eu fazer, nem as obras que o fulano, o pastor, o ancião me pede para fazer. Não, é as obras que Deus, pela palavra, me diz que devo fazer. Essas são as obras que o crente tem que praticar depois de salvo. Mas, primeiramente, ele tem que confiar em Jesus Cristo como seu Salvador e ter o perdão dos seus pecados. É o que nós temos aqui em Romanos 5, né? Através de uma só ofensa, a morte reinou. Mas, pela abundância da graça e pelo dom da justiça, nós reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa, que é a ofensa de Adão, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Qual foi esse ato de justiça, ô Maurício? Por um só ato de justiça. Qual ato é esse? O ato, a morte de Cristo. Isso. Então, por um ato de desobediência, que foi o que Adão fez lá no Jardim do Éden, desobedecendo a palavra de Deus, veio juízo e condenação. Mas por um ato de justiça, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que acontece? Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Tá vendo? Que a nossa justificação e a nossa salvação é só por um ato de justiça de Cristo. E ele morreu quantas vezes? Uma vez. Então foi um ato de justiça. A Bíblia considera como ato de justiça o sacrifício de Cristo na cruz. E esse ato de justiça veio então para a justificação. Justificação na Bíblia sempre fala de ser declarado justo, sem pecado, sem culpa. Então, por um ato de justiça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós somos declarados justos para a vida eterna. Por quê? Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, sem culpa, sem pecado. Então, muitos foram feitos pecadores. Não falam todos, porque Cristo depois veio como homem perfeito. Né? Mas muitos serão feitos justos, porque também nem todos vão crer. Aqui não fala todos serão feitos justos, porque o evangelho depende do crer. Infelizmente, muitos creem, mas muitos também não creem no evangelho. Mas o fato é que, pela obediência de Cristo, nós, então, podemos nos tornar justos, sem pecado. Você está vendo, então, que a balança divina, ela é justa? Por quê? Se em Adão, e pelo pecado de Adão, todos se tornaram pecadores e passíveis à morte, em Cristo, todos que nascem espiritualmente em Cristo, se tornam justos, sem pecado. É a justiça de Deus. Porque muita gente fala assim, mas que culpa que eu tenho de Adão? Adão pecou lá, eu nem conhecia Adão, tantos mil anos atrás ele pecou, eu não tenho culpa nenhuma do pecado dele, não. Aí a pessoa ignora o fato de que, se ele pensa assim, ele também não pode e não crerá no que Cristo fez. Porque se em Adão todos pecaram, em Cristo também todos nós podemos ser justificados, salvos. Tá? Esse é o Evangelho. E aqui diz, verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei, então, não foi para ser cumprida. A lei foi dada para que o pecado se ressaltasse, para que Deus mostrasse ao homem que era impossível ao homem cumprir toda a lei e ser salvo. Só uma pessoa cumpriu toda a lei, Jesus Cristo. Ele cumpriu, porque ele nunca pecou. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todo ser humano, então, recebe a natureza pecaminosa de Adão, mas também
a Bíblia nos mostra que, através de Jesus Cristo, nós podemos receber o perdão dos pecados e a vida eterna pela fé, por crer em Jesus Cristo como Salvador. Qual o outro resultado do pecado? Deus amaldiçoou toda a criação por causa do pecado de Adão. Não só o homem, toda a natureza, os animais e toda a natureza, todo o universo, ele sentiu e ele sente os efeitos do pecado. É por isso que, conforme Deus disse a Adão lá no jardim, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você vai lavrar a terra da terra vai nascer o que? Cardos, espinhos, abrolhos. Então, os espinhos e as pragas nas lavouras, né? Resultado do pecado. Enquanto houver prisões, enquanto houver hospitais, enquanto houver cemitérios nesse mundo, não precisamos de mais provas de que há pecado no mundo. Lágrimas, doenças, tristeza, dor, morte, são alguns dos resultados do pecado. E qual é a pena do pecado? Nós temos citado Romanos 6, 23. Vamos ler? Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário, ou fruto, ou resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Já vimos que isso significa morte espiritual. Não é simplesmente morte física, porque a morte física é uma consequência, é um resultado da morte espiritual. E essa pena precisa ser aplicada. Deus precisa castigar o pecado. Deus precisa castigar o pecado. Veja só, quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, Deus não vê mais o Felipe, o Maurício, ele vê Cristo nos cobrindo com a sua justiça. Porque além de nos justificar, além de nos livrar da condenação, ele nos declara justo em Cristo. Ele vê Cristo em mim, Cristo no Maurício, Cristo na dona Arlene, Cristo na dona Luciene. Ele vê Cristo em nós, revestidos dele. Por isso nós não somos condenados. Não é por meus méritos, é nos méritos de Cristo. Porque pela fé criei em Cristo como meu Salvador, e ele me declarou justo e me imputou, me lançou, me deu o crédito de Cristo. Deus fez isso quando ele me salvou. Ele me deu todos os créditos de Cristo. Agora, a pessoa que rejeitou o evangelho e não creu em Cristo como Salvador, por que ele vai para a condenação eterna e vai sofrer eternamente no juízo eterno? Porque Deus é justo. E o pecado precisa ser, o quê? Punido. O pecado precisa ser punido. E se a pessoa não se apropriou da obra justificadora de Cristo, ele precisa ser condenado, para que o pecado dele possa ser tratado. Agora, tem uma coisa, ele não vai ser purgado o pecado dele no inferno, ele vai sofrer eternamente. E aí você vê um pouquinho, vai ver se a nossa mente tenta alcançar o valor da obra de Cristo, Maurício. Porque se através do sacrifício de Cristo, ele nos livrou da punição eterna do pecado no inferno, você imagina a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz. Porque o ser humano sem Cristo, ele não vai passar 1000 anos ou 1 milhão de anos no inferno para pagar os seus pecados. Ele vai passar a eternidade no inferno. A eternidade. Se nós pensássemos e refletíssemos um pouquinho mais sério nisso, nós sairíamos agora correndo para pregar o evangelho para o vizinho mais próximo, não é verdade? Meu amigo, se você morrer sem Cristo, você vai viver a eternidade no inferno. Isso levou milhares de jovens no mundo, desde os séculos remotos passados, a deixarem as suas casas, deixar os seus lares, deixar os seus países, deixar a sua mãe, deixar os seus irmãos para pregar o evangelho em lugares remotos, na África, aqui no Brasil, na Ásia, na China, na Índia. Lugares onde o evangelho ainda não chegou.
E quantas ilhas, quantos lugares nesse mundo o evangelho ainda não chegou e pessoas estão morrendo todos os dias e indo para a condenação eterna. Isso, irmãos, devemos refletir sobre isso e que isso possa servir para nos estimular a pregar o evangelho, né? Não estou incentivando ninguém a viajar para a África, porque na nossa rua, da nossa casa, tem, às vezes, dezenas e centenas de pessoas sem Cristo. E algumas, talvez, que nunca ouviram o evangelho. Então, não precisamos sair do Brasil. Às vezes, Deus precisa de nós aqui no Brasil mesmo. Aí, na cidade onde o senhor está, Sr. Josué, para levar o evangelho em lugares, em casas, em vilas, em fazendas, em sítios aí mesmo, na sua região, ou aqui mesmo, na minha região, que ainda, em lares, em casas, que ainda não ouviram esse evangelho. Mas, enquanto vivermos no pecado, nós estamos mortos espiritualmente e nossos corpos irão morrer algum dia. Se ainda estivermos no pecado, quando morrermos, entraremos na morte eterna. Isso significa que estaremos separados da presença de Deus para sempre e sofreremos no lago de fogo. Isto é chamado de a segunda morte, conforme nós vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Esse aqui fala do juízo final. Esse juízo vai participar aqueles que rejeitaram Cristo, os incrédulos, né? Mas vão ser julgados. E a palavra de Deus ensina que há graus de juízo, né? Mesmo para os ímpios. E aqui diz, verso 13, Apocalipse 20, 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é muito pior que a primeira. A primeira morte é a separação nossa do corpo, desse corpo físico. Esse corpo volta para o pó da terra, e a nossa alma e o espírito voltam para a eternidade, né? Aqueles que têm Cristo como Salvador vão para o lugar de descanso, o paraíso, presença de Deus. Aqueles que morrem sem Cristo, a Bíblia diz que eles partem para o lugar, que não é um lugar, é uma condição, né? O Hades é uma condição, não é o inferno é só depois do juízo final, que as pessoas serão lançadas no inferno, ou seja, não existe ninguém no inferno hoje ainda. Tá? A Bíblia fala dessa condição antes do juízo final, que é a condição de sofrimento. São seres espirituais que deixaram seus corpos aqui na terra, sem Cristo, seres espirituais sofrendo. Lugar que a Bíblia chama, às vezes, de Hades, né? E Tártaro, essa condição, conforme o senhor falou lá em Lucas 16, a respeito daquela história, que não é uma parábola, né? A história do rico e do Lázaro. É uma história real. O Senhor Jesus nos abriu uma portinha do céu para nos mostrar qual é o destino da alma do ser humano depois que ele parte aqui deste mundo. O Lázaro partiu com Cristo. Ele tinha Cristo como Salvador. E ele foi para o descanso eterno, seio de Abraão, comendo, né? E sendo consolado no paraíso. Mas a Bíblia fala que aquele homem rico, que desprezou a palavra de Deus, que não creu no Evangelho, partiu para um lugar de tormento. E ele fala que era um lugar onde tinha chama, né? Tem misericórdia de mim, porque estou sofrendo nesta chama. Molha a ponta do seu dedo e vem aqui passar na minha língua, porque estou atormentado nesta chama. E ele falou, mas é impossível passar desse lugar para esse lugar, esse plano. Há um grande abismo separando esses lugares. Mas ele então disse, então vai lá, Lázaro, desce lá no mundo, na casa do meu pai, e prega o evangelho para os meus irmãos.
para que eles não venham para esse lugar de tormento. Você já pensou, irmãos? Se as pessoas nesse mundo pudessem ouvir os seus entes queridos gritando nesse lugar de juízo e condenação? Se tivessem a capacidade de ouvir o que eles estão gritando? Não venham para esse lugar de tormento e chorando e gritando por conta do sofrimento que estão passando? Mas o fato é que aqui em Apocalipse capítulo 20, a segunda morte fala dessa condição de separação eterna do homem de Deus. E aquele, diz o verso 15, aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nome escrito no livro da vida. Nós temos referências sobre o livro da vida, não vamos ler por causa do tempo. Mas a Bíblia fala, se alegrem por terem os seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz, lá em Lucas 15, que há festa nos céus por cada pecador que se arrepende aqui na terra. Há festa nos céus por cada pecador que crê em Jesus Cristo como Salvador. Vê que é um evento especial. Que evento é esse? É o momento da conversão da pessoa a Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que os anjos se alegram na presença de Deus quando um pecador se arrepende, quando um pecador é salvo. Isso é um fato na vida do ser humano. Como o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, importa você nascer de novo. E ele falou, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não é esse nascimento. É o nascimento pela palavra e pelo Espírito. E eu digo a você, sou Josué, quantas vezes você nasceu fisicamente nesse mundo? Foi uma vez, não foi? Nascer fisicamente foi uma vez. Espiritualmente falando, o Senhor também, comparando, né, como comparou para Nicodemos em João 3, o novo nascimento, a gestação, mas no Espírito, nós nascemos também uma única vez, espiritualmente falando. É o momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e recebe o perdão dos seus pecados. É um evento nos céus, porque é a festa nos céus, por cada pecador que se arrepende. E eu lembro que tinha um irmão que pregava nas conferências aqui, e ele, era interessante, ele falava assim, só vai entrar no céu quem tem 2 aniversários. Quem tem 2 aniversários. Quem nasceu aqui nesse mundo fisicamente e quem nasceu espiritualmente. Né? Que é a conversão, que é a nova vida que nós temos no Espírito quando nós cremos em Jesus Cristo como seu Salvador. É o que diz lá em Efésios 1:13, né? Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quem tem a nova vida? Quem tem o Espírito Santo. E como você pode ter o Espírito Santo? Você recebe, ou recebemos o Espírito Santo no momento em que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. No momento que você confessa os seus pecados e aceita Ele como seu Salvador. Então, a Bíblia fala que você foi regenerado. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. Você é um salvo. Você é um remido. Você se tornou agora um ente querido da família de Deus, um filho de Deus. Outrora era inimigo de Deus, separado de Deus. Estava em trevas. Colossenses fala que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. No momento que você crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, o novo nascimento, Maurício, não é como muitos pensam, que leva uma vida toda para você nascer, para você ser salvo. Enquanto você estiver vivo nesse mundo, você tem que participar dessa igreja, e você, todo dia, você faz alguma coisa para participar da sua salvação, e você vai pagando e fazendo obras e acumulando obras. Impossível. Impossível nascer assim. Você já viu alguém, Sr. Josué, algum bebê, ele participar do parto dele, ele ajudar o médico a nascer de novo, a nascer?
Você já viu ele falando para o médico, oh, não, deixa eu esticar aqui esse útero aqui, deixa eu sair por aqui. Não. O bebê, quando ele vai nascer, ele não participa. Ele não tem condição de participar de nada. O médico tem que arrancar ele lá de dentro. Às vezes, naturalmente, Deus deu certos estímulos, né? A mulher sente as contrações e o bebê fica ali, né? Às vezes, põe a cabecinha para fora, o bracinho, né? Mas ele não participa do parto dele. Se o médico não abrir, se a mãe não quiser, ele morre ali. E o novo nascimento é a mesma coisa. Nós não participamos na questão, é claro que você precisa da fé, precisa de crer, precisa de aceitar, precisa de confiar no Evangelho e crer no Evangelho, né? Essa é a nossa participação, é pela fé, é por crer, né? Agora, é uma obra divina. Deus fez essa obra na cruz. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele fez toda a obra não é nossa. A obra da salvação é de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, do seu Filho, que tomou o nosso pecado na cruz, que foi na cruz e nos substituiu na pena e no juízo do pecado. Cristo tomou todo o nosso pecado, o nosso castigo e a nossa condenação. E agora basta-nos nós aceitarmos esse presente pela fé, crermos em Jesus Cristo e nós somos salvos pela graça de Deus. Ok? Nós temos, então, finalizando o nosso estudo, qual é a cura do pecado? A cura do pecado. Nós vimos, então, a questão como o pecado surgiu, o que é o pecado, de onde veio o pecado, os resultados do pecado, qual é a pena do pecado, agora, qual é a cura do pecado? Nós já temos falado. Deus nos deu uma solução para que não soframos a punição eterna pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, vê que não tem obras aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo para preparar um caminho pelo qual podemos escapar. O Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria, sem pecado, ele não teve um pai humano, portanto, não herdou a natureza pecaminosa de Adão, ele foi o único homem que nunca pecou, ele estava disposto a sofrer o castigo pelo nosso pecado, quando ele morreu por nós na cruz, ele satisfez as demandas de um Deus santo, e pelo fato de o castigo do pecado já ter sido executado, Deus agora dá a vida eterna a qualquer um que confessar que é um pecador e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, esse é um fato. Quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos da pena e do poder do pecado. Qual que é a pena? A perdição eterna, o juízo eterno, o inferno, é a pena. Deus não fez o inferno para nós, Deus para o homem, Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos, mas depois que ele criou o homem pecou, ele informa-nos que dará a mesma destinação aos homens que rejeitam o evangelho. Eles também serão condenados e estarão no mesmo lugar, no mesmo juízo de Satanás e os seus anjos. E os anjos, os demônios, né? Nós somos salvos dessa pena. Mas nós somos salvos também do poder do pecado. Isso significa que todos os nossos pecados, passados, presente e futuro, foram perdoados. Deus nunca nos julgará por eles. E agora temos o poder, pelo Espírito, para vivermos para Deus, ao invés de vivermos para os prazeres do pecado. Então, agora vem a questão. Vem aquela questão, Maurício, que muita gente, quando a gente prega o evangelho, pergunta: mas então é bom demais. Se eu já estou salvo agora, então isso não existe. Como pode? Deus te salva, então agora você pode fazer o que você quer. Agora você pode pecar e você pode fazer o que você quer. Vou desfrutar a vida, vou para as festas, vou para as baladas. Agora eu estou salvo para sempre. É assim? Nunca preguei esse evangelho.
E a Bíblia nunca pregou esse evangelho. Pelo contrário, Paulo escreveu um capítulo inteiro para dizer o seguinte: como pode nós que já fomos salvos do juízo da condenação eterna, como pode que nós que já obtivemos o perdão dos nossos pecados, continuar no pecado? E ele fala lá, vamos continuar no pecado porque já somos salvos? Lá fala, não, absolutamente não. Não é verdade? Onde ele diz, capítulo 6, Romanos 6. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos para o pecado? Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí vem o significado do batismo, né? Batismo não é para você fazer parte de uma igreja. Batismo não purifica pecado. Batismo não te lava de pecado. Biblicamente falando, batismo é uma identificação com a morte de Cristo, com o sepultamento de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Quando isso aconteceu? Na sua conversão. No dia que você aceitou Cristo como seu Salvador, você foi morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. E Deus te vê, conforme diz Efésios 1, assentado nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição do crente, daquele que já confiou em Cristo. Ele te vê numa posição de salvo, de glória. Ele já te vê assentado à destra de Deus nos céus. Essa é a posição porque Cristo está lá. Nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele. E ele fala que ele nos vê assentado nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos aqui no mundo, mas ele que é Deus já nos vê aonde? Lá. Como podemos perder essa salvação? Se Deus já nos vê lá, São Josué. Ele já nos vê lá sentado com Cristo, nós que já confiamos nele como Salvador. Como perderemos a salvação? O que importa não é o que eu vejo, o que importa não é o que eu penso, o que importa é o que Deus vê e é o que Deus pensa. Então, é antibíblico e é contrário ao ensino da palavra de Deus, o que muitos dizem. Os reformadores, né, falam do evangelho da graça, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, e vivem depois no pecado. De forma alguma. Nós já morremos com Cristo. O nosso batismo foi uma representação disso. Foi uma confissão pública da minha fé, de que eu morri com Cristo, fui sepultado, né? Quando a pessoa é imergida na água, você não joga um pouquinho de terra na cabeça dela, né? Então não é aspersão, é imersão, porque o batismo, quando a pessoa é imergida na água, fala de sepultamento, sepultado com Cristo na morte. Tá? Quando a pessoa está caminhando para o batismo, para a água, ela está indo para o lugar de morte, porque as águas ali falam de lugar de morte. E quando ela é levantada da água, é uma figura da nova vida. É uma figura da regeneração. É uma figura da ressurreição. Ressurretos em Cristo Jesus. Agora, como novas criaturas que somos, né? Aquilo não aconteceu no batismo, né? É uma representação. Aconteceu no momento que nós cremos em Jesus Cristo, na nossa conversão, quando nós nascemos de novo. Quando houve o segundo nascimento, quando houve o segundo aniversário, né? Isso aconteceu quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando tivemos o perdão dos nossos pecados. Mas, verso 8 de Romanos 6 fala, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. E a mesma experiência nossa, né? O crente, ele pode pecar.
Não é que ele erra, ele pode pecar. 1 João capítulo 1 fala: irmãos, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. É mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Deus não está nele. E faz Deus um mentiroso. Mas o que diz lá? Mas se pecarmos, é uma eventualidade. Não é que nós vivemos no pecado agora. Porque nós estamos propensos ao pecado. Mas a vida do crente em Cristo, que tem o Espírito Santo, ela não fica caracterizada pelo pecado, como era antigamente antes de crer em Jesus Cristo, quando praticávamos um pecado atrás do outro. Agora não. Agora nós podemos, por um descuido, ou por falta de comunhão com o Senhor, e por falta de cuidado, cometemos pecados, sim, mas isso não muda o fato de que nós somos salvos e eternamente salvos pela fé em Jesus Cristo, pela nossa justificação em Cristo. E Paulo escreveu em 1 João capítulo 2, né? Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. João escreveu, João. Foi João, né? Desculpa, 1 João 2 e 1. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? Então, esse é o fato. E, finalizando, então, sobre essa questão, o que nós precisamos separar bem, Maurício, é que a questão do perdão dos pecados, ela envolve dois tipos de perdão. Viu, Sr. Josué? Tem um irmão ao seu lado aí, como que é o nome dele? Antônio Fernandes. Sou Antônio Fernando. Prazer conhecê-lo. Então, eu vou terminar o estudo, então, Sr. Antônio, e demais, só mostrando uma questão muito importante na palavra de Deus, nas Escrituras. Há dois tipos de perdão. O primeiro tipo de perdão é chamado de perdão judicial. Por que perdão judicial? Porque ele envolve pecado contra Deus na condição de juiz. Tá? Quando pensamos em Deus como juiz, nós tratamos com ele e ele nos dá o perdão judicial. Está relacionado com a punição do pecado. Tá? Então, quando a pessoa converte, recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ele era um criminoso, um condenado por causa do pecado, como eu era antes de crer em Jesus Cristo. Um criminoso. E o juiz, Deus, me deu o perdão judicial quando ele perdoou os meus pecados por meio do sacrifício dele na cruz e me salvou para sempre. Esse é o perdão judicial. Tá ok? É o criminoso, é só lembrar da figura do criminoso que éramos nós, conforme diz Efésios 2, né? Quando éramos inimigos de Deus, andando segundo o curso deste mundo, nas trevas, no pecado, fazendo a vontade da carne, Efésios 2 fala como nós andávamos antes de conhecer Cristo. Rebeldes, criminosos. Então, é o criminoso em relação ao juiz, Deus. É o perdão judicial. Esse é o perdão que te livra da condenação eterna, do inferno, do juízo eterno. Mas depois do perdão judicial, Deus nos dá o perdão paternal. Por quê? Porque depois que nos tornamos filhos de Deus, nós ainda estamos propensos ao pecado e ele precisa perdoar os nossos pecados agora como filhos de Deus. Por isso, o perdão paternal. O perdão paternal, às vezes, nós precisamos, dona Arlene, todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias, talvez, pecamos, né? E perdão paternal. Mas o perdão judicial, nós desfrutamos dele uma vez. Se tem dúvida, não tem problema. Pode, se tem dúvida se recebeu Cristo como seu Salvador, pode ainda ir na presença dele, né, e pedir o perdão dos pecados. Mas você não precisa pedir esse perdão todos os dias. Porque ele, ao te perdoar, ele te livrou da condenação eterna. E perdoou os seus pecados passados, presente e futuro. E te colocou nas regiões celestiais em Cristo. Tá ok? Isso é um fato na nossa vida.
O novo nascimento é um fato único. Não acontece outros nascimentos. Nós nascemos uma vez. Se tem dúvida, tudo bem. Eu tenho dúvida se eu tenho espírito. Eu não sei se... Às vezes é o inimigo que coloca as dúvidas também, né? Nós precisamos tirar essas dúvidas por meio da palavra e crer na palavra de Deus, né? Quem crê em mim está salvo. Nessas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, é pela palavra de Deus que nós temos a segurança dessa salvação e essa certeza, né? E às vezes o inimigo vem com dúvidas, né? E às vezes usa pessoas para nos colocar em dúvidas, etc. Não podemos permitir dúvidas, tá? Mas essa diferença, o perdão judicial, nós precisamos dele uma vez. O perdão paternal, como filhos de Deus, Gediael, nós às vezes precisamos dele várias vezes na nossa vida, porque estamos propensos ao pecado. E essa figura é importante do juiz e do criminoso, porque Deus, como juiz, ao perdoar o criminoso, ele pega aquele criminoso e ele fala assim: agora vou te adotar e vou te colocar na minha família. Ele era um criminoso, desconhecido, e agora ele foi adotado e colocado na família do juiz. E o juiz agora adotou ele. O juiz agora se tornou pai dele, Gediael. Se tornou pai. Ele era um inimigo. Ele era um criminoso. Ele andava fazendo a vontade do inimigo. Andando nas trevas, no pecado. Mas ele agora foi adotado e colocado na família de Deus. E por estar na família de Deus, e por agora fazer parte da família de Deus, ele precisa do perdão paternal. Está relacionado com a restauração da comunhão, num relacionamento feliz com Deus. Foi quebrado, às vezes, por causa do pecado. Não te livra, não te lança na condenação. Não, está salvo para sempre. Mas ele tira a nossa alegria como crentes em Jesus Cristo. Ele tira aquela comunhão que Deus quer ter com seus filhos. Tá ok? A parábola do filho pródigo fala de um filho que nunca deixou de ser filho. Ele sempre foi filho. Mas que por causa do pecado, ele se distanciou da casa do pai. E o pai nunca deixou de ser pai. Mas o pai estava esperando o quê? A vinda do seu filho e a restauração do seu filho. O pedido do perdão. Ele estava aguardando o filho cair em si, voltar para os braços do pai, né? Então, se todos aqui já são filhos de Deus, se já creram e já desfrutaram, já desfrutam do perdão judicial, por terem recebido Jesus Cristo como Salvador, agora precisam apenas do perdão paternal quando, por um evento qualquer, perde a comunhão com o Senhor por causa de algum pecado. Pecado, ele pode ser um pensamento, uma palavra ou uma atitude. Não importa. E não tem tamanho de pecado. Pecado é pecado para Deus. Não tem o pecado grande ou pequeno. Existe pecado. O pecado é tudo aquilo que é feito fora da vontade de Deus, aquém dos padrões da justiça e da santidade de Deus. Tá ok? Então, encerramos o nosso estudo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiserem compartilhar mais alguma coisa relacionada ao que falamos, podem ficar à vontade.